regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão extraordinária de número 645. Vamos anunciar o material objeto dessa convocação, expedida por esta presidência. Projetos de lei em turno final, aprovados em sessões anteriores. Projeto de lei de número 95/2013, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre PPA para 2014-2017, com emendas aprovadas em seus anexos. Projeto de lei de número 106/2013, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa para 2014, também com emendas aprovadas em seus anexos. Projeto de lei de número 107/2013, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2014 e dá outras providências com emenda em seu texto. Substitutivo 01/2013, substitutivo ao projeto de lei complementar 121/2013, de autoria de todos os vereadores. Emenda à Lei Orgânica em pauta. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 02/2013, de autoria do Executivo. Revoga o parágrafo único do artigo 170 da Lei Orgânica Municipal. Está emendada, já foi rejeitado em primeiro turno. Iniciamos agora a ordem do dia. Projetos de lei em turno final aprovados em sessões anteriores. Projeto de lei de número 95/2013, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre PPA para 2014-2017. Os pareceres foram exarados pelas comissões permanentes, todos favoráveis, com emendas aprovadas em seus anexos. O projeto está em debate, está em votação, os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade, sem discussão, o projeto de lei de número 95/2013. Foi votado o PPA. Projeto de lei de número 106/2013, de autoria do Poder Executivo, estima a receita e fixa a despesa para 2014, também com emendas aprovadas em seus anexos. Os pareceres também foram exarados pelas comissões permanentes, todos favoráveis. O projeto está em debate, está em votação, os favoráveis fiquem sentados e os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade, sem discussão, o projeto de lei de número 106/2013. Passaremos agora à votação do projeto de lei de número 107/2013, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2014 e dá outras providências. Os pareceres foram exarados pelas comissões permanentes, todos favoráveis. O projeto está em debate, está em votação, os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade, sem discussão, o projeto de lei de número 107/2013. Passaremos agora à apreciação do substitutivo de número 01/2013, substitutivo ao projeto de lei complementar número 121/2013, de autoria de todos os vereadores. Política Municipal de Saneamento. Pareceres exarados pelas comissões permanentes, todos favoráveis. O projeto está em debate, está em votação, os favoráveis fiquem sentados. Não, Verino, pode ir, Verino. Pode subir, pode subir. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acho que esse público presente, pessoal que nos acompanha pela internet, acho que não seria desnecessário usar a palavra nesse momento, porque nós já votamos esse projeto na sessão anterior, na quinta-feira, mas como ela trata do saneamento, e aí pode haver má interpretação da questão, o que nós estamos votando, e aí só para fazer um esclarecimento, o que nós estamos votando aqui hoje, agora, nesse momento, é o segundo turno do substitutivo da lei que tratava da privatização da concessão do SAI. Então, o que nós fizemos, o que essa casa fez, quando o governo mandou a lei de diretrizes do saneamento, junto com a lei de diretrizes veio a lei para criar agência, a conceder autorização para fazer a concessão. Nós desmembramos o projeto, vamos dizer assim, tiramos tudo que tratava de privatização, só deixamos as diretrizes de saneamento, que é uma obrigação do município que tem que criar a partir do ano que vem. Então, o que nós estamos votando nesse momento é o substitutivo do projeto que tratava da privatização. A questão da privatização já passou, não está mais na pauta para a gente botar agora. Eu queria encerrar dizendo que
esta casa, todos os vereadores, prestou para a sociedade nesse caso um serviço de alta relevância, porque a água é um bem público, é um bem da humanidade e ela não pode servir para a iniciativa privada obter lucro. Nós não podemos obter lucro às custas da necessidade primordial do ser humano. Então, acho que essa casa tomou a decisão correta, eu tenho certeza que a decisão foi correta, não autorizando o Poder Executivo em fazer a privatização e, com muita responsabilidade, aprovando a Lei de Diretrizes do Orçamento, que eu acredito que nós vamos ter que continuar discutindo essa Lei de Diretrizes, até porque eu imagino que ela precisa ser melhorada em alguns aspectos, né? E aí cabe ao Executivo, Poder Legislativo, continuar fazendo uma discussão com relação a isso. Eu tive em Matão nesse final de semana, que eu fiz um curso lá sexta-feira e sábado, e tive conversando com alguns vereadores de Matão. Matão vive hoje um dilema terrível, porque tempos atrás o Jaime Gimenez, que era prefeito de Matão, privatizou o tratamento de esgoto, e o contrato daquela cidade, da privatização do esgoto, diz o seguinte, que 70% do que é arrecadado com a água é do esgoto, é da privatizada, da concessionária lá que cuida do esgoto. E os 30% que resta para tratamento da água é insuficiente para fazer o fornecimento de água para a sociedade. E lá até eu fiz uma crítica, e quero fazer aqui uma crítica, às vezes a gente tem que fazer críticas na própria carne, como dizem, cortar a própria carne, e eu fiz uma crítica lá diretamente aos vereadores daquela cidade, e também ao governo da cidade, que é do PT, que também agora, por conta desse imbróglio todo que está colocado, privatizaram a água também. E aí uma outra empresa vai pegar essa privatização da água, porque já estão no fim da licitação, e a água em Matão com certeza vai custar a peso de ouro na mão da iniciativa privada. Então é um prejuízo que a sociedade tem no caso de privatização do serviço público. O Estado tem responsabilidade de prestar o serviço essencial, assim é a nossa forma de conceber, de ver essa situação, até porque a privatização é os olhos de ouro, vamos dizer assim, é um marco, né, do capitalismo. E eu ainda acredito numa nação socialista. Não chegamos lá ainda, mas acredito que um dia a sociedade brasileira viverá numa nação socialista. E se nós não tivermos coerência nessas discussões, no serviço público, no serviço essencial à sociedade, tem que ser responsabilidade do Estado, nós não vamos caminhar para uma nação socialista e, muito pelo contrário, se enterrar e dar sustentabilidade para uma nação capitalista. Obrigado, boa noite. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Vamos então resolver esse problema de uma vez por todas? O projeto está em votação. Os favoráveis fiquem sentados, os contrários que se levantem. Não, senhor vereador, é outra história isso. Nós estamos, gente, rejeitar o substitutivo é a mesma coisa que rejeitar outro projeto, a gente vai ficar sem nenhum. Primeiramente, na sessão anterior, nós votamos o substitutivo ou o projeto encaminhado pelo Executivo. Nós escolhemos que nós queremos o substitutivo, nós não queremos privatização. Então, nós estamos votando agora a política municipal de saneamento básico, tá bom? Agora eu acho que é sim, né? Ou vou ter que pedir? Não precisa pedir, né? Então, tá bom. Então, os favoráveis fiquem sentados e os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade com discussão o substitutivo número 01/2013. O senhor lembra? O Tomé quase foi linchado aqui, né? Só para concluir isso, para descontrair um pouco, foi tão engraçado aquela situação, né, que restou claro a posição para mim aqui, que sento perto dele, que ele queria dizer o seguinte: eu era a favor
aos discursos todos proferidos aqui e contrário ao projeto. Aí ele inverteu na sua fala isso, né? O engraçado é que ele falou assim, se eu fosse contrário eu não viria. E o Vanderlei tinha problemas sérios em casa, não pôde vir naquela audiência pública. Quer dizer, me ligaram querendo pegar o Vanderlei, né? Falei, não, gente, o Vanderlei teve problemas, ele já deixou a postura dele determinada, né? Não foi. Então, são as coisas que a gente acompanha. Vamos lá, passaremos agora ao projeto de emenda à lei orgânica, também rejeitado no primeiro turno. Votação em segundo turno, conforme o artigo 33, parágrafo 1º. Vamos lá. Projeto de emenda à lei orgânica número 02/2013, de autoria do Executivo. Revoga o parágrafo único do artigo 170 da Lei Orgânica Municipal. O dispositivo determina que deve haver consulta prévia à população em caso de terceirização do serviço de saneamento básico. A presente emenda tem o objetivo de revogar essa disposição. Lembro, Vossas Excelências, que, conforme manda o artigo 33, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município, é necessário o voto de 2/3 dos membros da Câmara para aprovação desta emenda, incluso o voto desta presidência. Então, nós precisamos de 6 votos, tá? Pareceres exalados pelas comissões permanentes, todos favoráveis, no que diz respeito à formalidade da matéria. Tá? A manifestação da comissão é quanto à formalidade, se ela tem algum vício, algum erro constitucional, então eles determinam. O projeto está em debate. Com a palavra o vereador Avelino. Senhor presidente, senhores vereadores, nós já votamos esse projeto na sessão anterior. Eu já naquele momento já tinha observado que esse projeto ele trata de tudo, ele é contrário tudo aquilo que a sociedade brasileira ou talvez a sociedade mundial reclama e pede para os agentes políticos. Em junho nós recebemos da sociedade brasileira um recado muito claro, que as manifestações dos jovens da sociedade que foram à rua não foram à toa, foram para mostrar ou para pedir, apontar, para mandar um recado para os agentes políticos que o nosso Estado de democracia precisa avançar. Nós vivemos hoje num Estado democrático, mas a sociedade ainda hoje clama para o avanço na democracia. Nós já lutamos, companheiros e companheiras já perderam a vida, filhos ficaram órfãos de pai e mãe, pais e mães perderam filhos na luta pela democracia. Nós encontramos a democracia, chegamos à democracia, mas a nossa democracia precisa ser aperfeiçoada. E a sociedade brasileira, em junho, manda um recado para os agentes políticos muito claro nessa questão, reclamando, pedindo mais participação social, melhoria na saúde, na educação, no serviço essencial que o Estado presta para a sociedade. E eu particularmente entendi um pouco esse recado. Tenho ouvido muitas pessoas comentarem, falarem, escreverem sobre o assunto e percebo que muita gente entendeu o recado. Só não entendeu o recado de junho que a sociedade levou para as ruas, para os agentes políticos, o nosso chefe do Executivo. Porque retirar do artigo 170 o parágrafo que tira direito da sociedade de opinar em decisões de extremo interesse da sociedade é um absurdo no momento que nós vivemos. Quando nós vivemos um momento político no Brasil, que a sociedade pede participação, clama participação, quer participar, quer opinar nas decisões políticas, nós estamos vendo aqui um projeto de lei onde diz, olha, vamos tirar isso daqui, o povo fica para lá e nós decidimos no âmbito de gabinete. Eu acho que esse projeto de lei, na minha concepção, na minha avaliação política, ele chega a me dar o sentido do início de uma loucura.
né? Porque no momento que nós vivemos, dizer, olha, nós não queremos a participação do povo quando o povo está clamando participação. Nós já votamos contrário esse projeto por unanimidade na última sessão, e eu não tenho dúvida que nessa sessão do segundo turno, nessa votação do segundo turno, ele receberá também 9 votos contrários, porque eu acredito que os 9 vereadores dessa casa entendeu a conjuntura política que o Brasil vive, só não entendeu o chefe do nosso executivo, infelizmente. Mais alguém? Tá bom. O projeto está em votação. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro rejeitado por unanimidade com discussão o projeto de emenda à Lei Orgânica número 02/2013. Determino a continuidade dos trâmites legislativos e que proposições aprovadas sejam encaminhadas ao Executivo Municipal para sanção ou veto. Encerrada a ordem do dia, tem início a explicação pessoal, ocasião em que os senhores vereadores sobem à tribuna para tratar dos mais variados temas relacionados ao mandato, respeitando-se o tempo limite de 5 minutos, conforme preceitua o artigo 194, inciso 2 do Regimento Interno da Casa. Agora passo para o Vanderlei, primeiro secretário, convocar os vereadores conforme a lista de... Boa noite a todos aqui presentes na casa, boa noite a quem nos acompanha através da web. Vamos à convocação dos vereadores. Com a palavra, vereador Dorival Tomé. Eu dispenso o uso da palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Edmércio Miquel Diniz. Com a palavra, vereador Gustavo Ricardo Oliveira. Com a palavra, vereador José Aparecido da Silva. Com a palavra, vereador Irani Biasotti. Boa noite a todos, presidente, vereadores, presentes, internautas. Quero cumprimentar aqui o seu Pedro, da Santa Casa. Muito obrigado pela presença, seu Pedro. Quero aí parabenizar a atitude dos 9 vereadores, votando contrário ao projeto da privatização do SAAI e também da alteração da lei orgânica do município. Posso dizer que estou na política há 20 anos, meu 4º mandato, só tenho que agradecer a todo eleitor que me elegeram por 4 mandatos, a gente sabe que isso é muito difícil. Posso dizer também que passei durante um mês e meio, enquanto esse projeto estava, os 2 projetos estavam aqui nesse Poder Legislativo para ser votado, 30 dias de pesadelo, de grande preocupação. Tenho certeza que essa mesma preocupação minha foi a preocupação de todo itapolitano. Porque quando se trata de privatização, trata-se de se pagar muito mais caro. Então, eu sempre defendi que os nossos serviços não fossem privatizados. Trabalhei nesses 30 dias, dia e noite, distribuindo panfletos, fazendo movimentos contrários, com abaixo-assinado junto à população, em todo lugar que estive, todo ambiente, todo estabelecimento comercial, posso dizer que recebi o apoio de 100% dessa população. Consegui nas minhas listas mais de 1.000 assinaturas. E se tivesse tempo para trabalhar, eu tenho certeza que eu conseguiria 99% de todo itapolitano favorável ao meu abaixo-assinado e contrário às privatizações. Mas, graças a Deus, a seriedade dos 9 vereadores, parabenizo os 9 pela atitude. É a atitude de amor e respeito à nossa cidade, ao nosso povo e ao nosso SAI, Serviço Autônomo de Água de Esgoto, que é um órgão sério, competente. Temos uma água de excelente qualidade e com preço mais barato de toda a região. Então eu posso dizer, agradecer a Deus de ter iluminado aqui os 9 vereadores e toda a população que esteve do nosso lado, ao pessoal do SAAI que saíram visitando todos os bairros, distribuindo panfletos
e até nos distritos, fiquei sabendo que eles também trabalharam. Parabéns a todo esse pessoal do SAAI, parabéns aí aos 9 vereadores e parabéns aí a toda a população itapolitana que nos apoiaram e que nos deram força para que esses 2 projetos fossem derrubados. Meu muito obrigado e uma boa noite a todos. Com a palavra, vereador Mauro Guerra. Senhor presidente, caros companheiros, boa noite a todos, presentes também. O assunto foi amplamente debatido e nos últimos dias aí as sessões foram bastante movimentadas e é bacana quando a população participa diretamente e vem trazer o seu parecer também. Me parece que essa questão aí da privatização do serviço d'água é uma questão unânime na cidade, né? O presidente outro dia da Câmara disse que 98% da população na pesquisa falava de que era contra, né? Acho que esses 2% deve ser o prefeito e o vice, pela lógica, né? Não tem outro jeito, né? Então, a gente tem que cumprimentar realmente a população, porque foi feita a vontade do povo. Agora, amanhã é possível que entre alguns projetos aí, ano que vem, no outro ano, nós temos 3 anos de mandato ainda, que possam também desagradar uma certa parcela da população. É importante que o pessoal esteja sempre por aqui, participando, vendo, analisando, porque nós não podemos só também dizer não, 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 não. Na minha concepção, o vereador deve também ajudar o prefeito a administrar. Agora, para isso, ele também precisa ajudar, né? Todos os vereadores, esse vereador, inclusive, fez um monte de pedidos esse ano aí, e praticamente, acho que não foi atendido nenhum, né, assim, a grosso modo. Então tem tanta coisa desarrumada, tem o lago que o pessoal reclama lá, frequentemente, parquinho abandonado, é campo do Flamengo, não tem solução, é centro comunitário, é o asfalto do Jardim do Sol, tivemos lá no final de semana, as chuvas estão chegando, não vai ter jeito de andar mais na cidade, vai ser uma loucura. Então a gente tem que procurar ver aquilo que o povo realmente quer, e sempre procurar a voz do povo, que é importante. No momento como esse, em todos os momentos também é de muita importância. Fim de semana também o pessoal reclamou muito aí, ou pelo menos reivindicou, ou estava meio indignado, que no jardim, no loteamento ali, marcou na entrada da cidade, já foi feita uma sinalização de trânsito, coisa bonita, eu fui lá ver hoje, e que alguns bairros da cidade, como Dona Bela e outros arredores ali, não tem sinalização de trânsito. Não sei se isso faz parte, eu pedi até para a Câmara hoje, né, para que desse uma analisada, do dever de quem está fazendo o loteamento. Mas você vai no Marconi, está tudo sinalizado, bonito, está maravilhoso. Não tem nenhuma casa ainda pensando em construir. E vários setores da cidade, com casas já construídas, não tem uma sinalização. Então não pode haver essa distinção. Ali é para rico, o outro bairro é para pobre. Aí é brincadeira, não podemos tratar dessa maneira a população, que isso realmente não funciona bem. Mas eu quero agradecer a todos aí, os companheiros, os vereadores. A gente às vezes diverge de alguma coisa, mas faz parte da linha democrática e a gente vai continuar lutando pela cidade. Eu acho importante a gente continuar batalhando pela nossa cidade de Itápolis. As opiniões dos vereadores nem sempre são iguais, desta vez bateu, mas é importante o debate, é importante a discussão e é importante a gente continuar lutando pela população da nossa cidade. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Avelino Antônio da Cunha. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público que nos acompanha, os companheiros e companheiras que estão presentes. Quero dizer, Mauro, nos projetos futuros que terão que vir, nós já estamos aguardando um aí que vai vir, que é para discutir a questão do aumento da água, né? A água tem que ser corrigida anualmente, e aí é uma questão que nós vamos ter que analisar com muita responsabilidade, porque não adianta nós dizermos, olha, o serviço de água tem que ser do Estado, mas não tem recurso para poder gerir esse serviço de água. E é um serviço de água precarizado e quem paga isso é a sociedade. Só que a sociedade paga muito menos quando o Estado gerencia do que quando a iniciativa privada gerencia a prestação de serviço. Mas eu acredito que talvez no mês que vem, não sei quando o prefeito vai mandar, eu tenho informação que o SAAI
já encaminhou para o prefeito a minuta lá onde aponta a necessidade de aumento e o percentual de aumento, e isso deve estar vindo para a Câmara logo para a gente analisar, e nós vamos ter que ter muita responsabilidade de analisar isso, né? Não vamos dizer que somos contra, porque que somos contra, porque o serviço de água precisa de dinheiro para ser sustentado. Bom, uma questão era essa questão que eu queria dizer. A outra questão eu queria dizer o seguinte: quando o Mauro coloca, na questão da deficiência do serviço do Estado para a sociedade, e eu tenho dito isso ao longo dos 4 anos passados, 5 anos de mandato que nós estamos conduzindo nessa casa, e eu tenho percebido isso. Nós chegamos quase experiência nenhuma como vereador, em 4 anos deu para a gente aprender alguma coisa. E eu tenho dito que nós votamos hoje as nossas peças orçamentárias. Nossas peças orçamentárias não têm planejamento. Então o governo tem gastado dinheiro à torto e direito, de qualquer jeito, sem planejar o município. E nós tivemos um aumento na nossa arrecadação, vamos dizer assim, quase que dobramos a nossa arrecadação nos últimos 4 anos, e eu desafio qualquer cidadão, qualquer agente do governo, a nos apontar aonde houve melhora na qualidade de vida da nossa sociedade, quando se trata de saúde, educação, saneamento básico, infraestrutura do município. Nós aumentamos o orçamento e muito. Aumentamos, acho que nos últimos 12 meses, aumentamos em 18 milhões a despesa corrente. Isso é dinheiro gasto sem responsabilidade nenhuma. O governo municipal está desperdiçando o recurso que Itápolis tem e não está aproveitando para a melhoria da qualidade de vida da nossa sociedade. E aí eu quero entrar numa questão, eu quero fazer uma observação da sessão anterior. Na sessão anterior, a presidência dessa casa, Vossa Excelência, fez uma abordagem assim, de grande concordância minha, porque eu venho dizendo isso faz tempo. Vossa Excelência disse na sessão anterior que o problema da Santa Casa não é dinheiro. Eu tenho plena concordância com Vossa Excelência. O problema da Santa Casa não é dinheiro. A deficiência da nossa saúde não é dinheiro, é gestão. É saber gastar o dinheiro, é fazer o planejamento, é gastar o dinheiro se preocupando em melhorar a qualidade de vida de quem usa o serviço público, o que não faz parte desse governo. Então, a questão Santa Casa, eu tenho concordância com Vossa Excelência, não é só dinheiro. Não adianta nós falarmos, olha, se nós gastar 5 milhões vai resolver, 7 milhões, 10 milhões, 15 milhões, o quanto pôr é o quanto vai, e nós vamos estar discutindo o problema da Santa Casa. Então nós precisamos ter gestão na saúde. Precisamos gastar com responsabilidade. Precisamos ter programas de saúde. Nós precisamos investir o dinheiro que temos, que parece muito, mas não é, mas investir o dinheiro que temos na saúde preventiva e não ficar gastando mal e gastando na saúde curativa, porque o povo vai sofrer e não vai ter saúde de qualidade. Porque nós não temos saúde de qualidade, porque é um absurdo, ainda hoje, no município que teve em 2013 um orçamento de 87 milhões de reais, uma previsão orçamentária de 115 milhões de reais para 2014, e a gente saber que uma pessoa idosa, uma mãe de família com criança no colo, tem que sair desse município às 4 horas da madrugada para ir fazer um ultrassom em Américo Brasilense. Uma pessoa de 70, 75, 60 anos de idade tem que sair às 4 horas da manhã para ir em Américo Brasilense fazer uma esteira. Não é inadmissível. Nós não podemos admitir um município com o orçamento que tem e a sociedade viver num sofrimento que vive. Muito obrigado. Bom, senhoras e senhores aqui presentes, público que nos acompanha pelas ondas da internet, excelentíssimos senhores vereadores e excelentíssima senhora vereadora. Eu acho que a gente cumpriu uma etapa muito importante, onde a Câmara mostrou sua força representativa. A Câmara ouviu os clamores da sociedade em assuntos de extrema importância e que diziam direto de interesses
que assolavam a sociedade. Eu me referi na última sessão a uma certa preocupação que eu tinha, né? Que não existisse a partir desse momento utilizações políticas em situações importantes para o município. Efetivamente não existiu. Foi muito interessante a postura da Câmara, bem como a postura da sociedade. De certo ponto, de certa forma, foram duas situações importantes que esses projetos nos tiraram. Eu vejo duas coisas importantes. Nós ganhamos duas situações. A primeira delas, uma preocupação maior com a situação do nosso SAAI em relação à necessidade de alguns ajustes e acreditar em quem está lá. Isso foi muito importante, que nós pudemos refletir sobre isso. O segundo ponto importante foi o fato de nós trazermos para essa Casa de Leis um número maior de pessoas assíduas, né, em referência aos interesses da sociedade. Então, nós ganhamos, de uma certa forma. O que pareceu ser algo desesperador, no entanto, foi algo muito importante, que fez com que a sociedade se mobilizasse e ela pôde perceber que não dói, que não machuca. Ela pôde perceber que ela não perdeu o seu tempo. Muito pelo contrário, muitos de vocês saíram daqui, muitas pessoas que aqui estiveram saíram felizes daqui. Saíram satisfeitos. Isso para a gente é muito importante. Foi um resgate do poder legislativo. Enquanto em muitos momentos e muitas horas, algumas pessoas com viés político atacavam, tentando denegrir a atuação da Câmara, por dois motivos. Um, porque uns queriam estar aqui e não estavam. E outros, porque simplesmente odeiam tudo. Então, não tenho interesse que a Câmara funcione da forma que ela deveria funcionar, da forma que ela funciona. Então, nós tivemos pontos muito importantes com isso. Mas, voltando à grande preocupação minha, é em relação a essa situação do SAAI. Nós tivemos discussões profundas aqui, como bem disse o vereador Avelino, e nós temos a necessidade hoje de vermos o SAAI de uma outra forma. De uma forma diferente do que alguns veem. Nós temos que ver o SAAI como uma autarquia que dá certo, e eu vejo dessa forma. Diante de todas as situações que vivem os serviços autônomos de abastecimento de água e esgoto da nossa região e do nosso estado, a gente sabe que Itápolis está muito bem. Foi vítima de algumas políticas antiquadas e populistas de não cortar água, de não aumentar, né, quer dizer, de não valorizar. Então, o que importava mais era o voto e não o futuro da cidade. Por quê? Porque para aquelas pessoas, estar aqui era uma profissão e não um anseio, um desejo de transformar a sociedade. Então, usavam aqui politicamente todos os órgãos, não se cortava água, era uma festa, era uma bandalheira, não se pagava imposto, era um processo de processos de execuções fiscais indo por ralo abaixo, colocavam apenas um advogado para cuidar de 12 mil processos, isso é humanamente possível. E eu tive a oportunidade de ver, enquanto fui procurador e trabalhei nessa área, que foi uma atitude kamikaze minha, né? Eu fui procurador e trabalhei nessa área de execução fiscal, né? Então, a minha propaganda política foram 12 mil cobranças de impostos que eu assinei em um processo em cada casa. Então, eu não tinha essa preocupação se o meu futuro, se ia ser bom, se ia ser ruim. O que importava era a minha cidade. Eu estava como um profissional técnico na prefeitura como advogado. E, no entanto, a minha preocupação era que essa receita entrasse nos cofres públicos, porque o município precisava muito dela. Então, para mim, isso é muito importante. Então, o que eu peço aos senhores, muita atenção, e que a guerra não acabou. Nós vencemos uma batalha. Temos ainda muitas coisas a enfrentarem. Se o Executivo entender que esse dispositivo da lei orgânica, o parágrafo único do artigo 170, que determina que nós temos que consultar a sociedade em caso de concessão, privatização, terceirização, e se ele entender que é inconstitucional entrar na justiça, vai ser mais uma batalha, mas essa batalha na esfera judicial. Porém, hoje, a sociedade está tranquila porque ela sabe que mesmo derrubando esse dispositivo legal como inconstitucional, nessa Casa de Leis não passa concessão nem privatização. Porém, quando eu disse que nós temos que dar uma oportunidade e uma chance e evitarmos os discursos populistas,
É nesse momento que eu digo, realmente está vindo para essa Casa de Leis um estudo feito pelo SAI referente à correção dos valores da nossa taxa. Eu entendo que a gente tem que dar um braço para não perder a mão, para não perder os dois braços e as duas pernas. Por quê? Se o problema do SAI é investimento, a única possibilidade dele ter receita para investir é que nós pratiquemos uma taxa decente, porque a nossa taxa efetivamente é uma taxa indecente. Muitas pessoas têm débitos milhares de reais, porque nunca ninguém cobrou 5, 6, 7, 8, 10, 12 anos, e agora tem esse trabalho muito interessante. Por quê? Os funcionários fazem, não é porque os funcionários não queriam fazer, é porque os funcionários dependem de ordem. E se a ordem superior não vier para que se efetive a lei e corte quem não paga ou que se reajuste, quem é prejudicado com isso são os funcionários e a sociedade, porque não vai ter outro caminho. Então eu convoco os senhores para que a gente ainda continue atento, que a gente continue com a luzinha acesa, que nós não deixemos que essa luz se apague nunca, porque a primeira batalha nós vencemos, agora a guerra é um pouco mais difícil. Mas agora, para essa Casa de Leis, está muito mais tranquilo, porque a gente sabe que a gente tem vocês do nosso lado. Então, é por isso que eu gostaria de agradecer, em nome da Câmara Municipal, todo o apoio que vocês nos deram e puderam proporcionar a gente essa alegria de poder ser vereador, de poder ouvir a sociedade e sacramentar aqui os anseios da sociedade. Quanto à questão da Santa Casa, o senhor tem razão, vereador. Eu entendo isso. A Santa Casa, ela é a galinha dos ovos de ouro para certos profissionais. Eu diria que ela é um ganha-pão para alguns funcionários, para todos os funcionários mesmos, funcionários mais simples, que é um ganha-pão necessário, e ela é um tanto quanto lastimável para a sociedade, né? Ela está em descrédito perante a sociedade. E como que você resolve isso? Mediante uma gestão. Eu vejo um ponto muito importante do seu Pedro, e eu até disse quando eu falei na sessão anterior. Eu tenho alguns culpados, que eu entendo que são alguns culpados. Muitos talvez possam não concordar comigo. O senhor Pedro está ali há pouco tempo. E eu digo aos senhores que nós temos que respeitar a administração dele, porque a coragem que ele tem. Ele nunca deixou de vir a essa Casa de Leis. Houve uma denúncia aqui do vereador Gustavo, referente a um cheque, né, uma colocação, referente a possível, tá, que vai ser eliminado agora, a possível utilização de uns valores feitos do jantar para a Santa Casa, que esse dinheiro teria sido gasto com outra coisa que não o pagamento do 13º dos funcionários. O senhor Pedro está aqui com a documentação na mão para poder explicar não só para os vereadores, porque se o Gustavo veio até nós e cobrou isso, é porque a sociedade também cobra. Então ele veio aqui para poder explicar aquilo que ele fez, para explicar todo o trabalho que a Santa Casa tem. Eu sei que o seu Pedro não me deu procuração, nem pediu que eu tomasse essa atitude. Mas uma vez ele me disse que ele está aberto lá para quem quer que seja conhecer a Santa Casa. Então eu diria que essas pessoas que atacam em redes sociais, mídia, que possam ir até lá. Seu Pedro, eu estou certo? Que possam ir até lá, que eu tenho certeza que ele vai deixar de fazer o que ele está fazendo, vai atender vocês, vai levar vocês até a todos os setores do hospital para poder explicar em loco o que efetivamente está ocorrendo, porque é fácil para a gente criticar, de repente a gente acaba na afã da crítica, no desejo de melhorar, a gente acaba ofendendo e magoando e atribuindo características criminosas a quem não merece. Então eu convoco a todos, e o seu Pedro está ali, agendem previamente com ele. Olha, eu tenho uma dúvida quanto à Santa Casa. Liga para o seu Pedro, eu tenho certeza que em uma hora ele vai receber vocês, qualquer um de vocês quiser no hospital, qualquer um grupo, reunir um grupo, por exemplo, o Lions gostaria de ir lá, ele vai receber. Por exemplo, mas e grupo da internet também. Nós somos do grupo Acorde Itápolis, de olho na Câmara, e Itápolis interessante. Nós gostaríamos de ir com uma comissão, o senhor poderia nos atender? Eu tenho certeza que ele vai atender vocês. Eu acho que essa é a melhor forma de fiscalização, indo lá. Entendeu? Eu vou até o SAI, sempre. Então eu nunca critiquei o atendimento do SAI.
Porque eu vou até lá. Então eu sei que algumas coisas que ocorrem por uma questão lógica, por uma questão do dia a dia, por questões circunstanciais. Então os problemas que existem são problemas pontuais. A Santa Casa já é um pouco mais grave. Então eu convoco a todos que tenham alguma dúvida, que liguem para o seu Pedro, passe aqui na Câmara. Eu até vou fazer um favor que eu faço sempre isso, dos nossos maravilhosos funcionários. Procurem os nossos funcionários, para que eles possam aí fazer esse meio campo com vocês, essa ligação para o seu Pedro, agendando esta visita ao hospital. Eu acho que se a gente conseguir fazer com que o maior número de pessoas possam ir até a Santa Casa, eu tenho certeza que não só a transparência vai estar em voga, mas sim, eu tenho certeza que muitas ideias positivas existirão para que a gente possa ajudar. A Santa Casa é nossa, não é da prefeitura. Então a obrigação é de todos nós. Se a gestão não está boa, nós temos culpa também. Se algumas pessoas do passado, eu atribuo, eu falei, na minha opinião, irresponsabilidade, seu Pedro Ceni, eu disse isso e falo. Alguns funcionários lá da administração, eu falo, eu disse isso para o Pedro. Porque eu sei do empenho, da correria, da necessidade, eu sei os motivos das impossibilidades de realização. Nenhum ser humano em sã consciência quer que alguém morra por falta de atendimento. Nós podemos ter alguma falta de algumas condições técnicas, mas falta de vontade eu tenho certeza que não existe ali. Tá, é só a gente ter essa consciência. Santa Casa, senhoras e senhores, é uma galinha dos ovos de ouro para algum setor profissional. Galinha dos ovos de ouro. Ela veio de graça, troco de 3 feijões e vai dar uma fortuna. Em contraposição, a forma de sustento de 200 famílias, tem lá, seu Pedro, trabalhando? De 200 famílias, poderíamos dar mais de 1.000 pessoas que são atingidas com isso. Na realidade, ela tem, em outra posição, é o descontentamento, né? Galinhas, ovos de ouro, necessidade e o descontentamento da sociedade. Então a gente tem que tentar todo mundo se unir para a gente tentar resolver isso aí. E atenção ao projeto de aumento do SAI. Eu peço que os senhores que estão aqui, que vieram em todas, conversem com todos os funcionários, que já divulguem isso para a sociedade, tá? Que aumento do SAI não é política, não seria uma política não popular, impopular. É uma política necessária. É uma política necessária porque o que está em questão aí é a sobrevivência do SAI. E toda a sociedade tem a ver com isso. Pois não. Pois não. Tá. Não, mas ainda assim o senhor pode fiscalizar. O pronto atendimento ele é municipalizado. Eu acho que hoje, se nós fôssemos terceirizar a Santa Casa, nós teríamos que fazer concurso público. E se nós jogarmos para a rede pública os 200 funcionários lá para receber, nós vamos ultrapassar o limite prudencial, não é isso, senhor diretor? Nós não teríamos condições legais de municipalizar a Santa Casa, porque você teria que incorporar 200 funcionários para trabalhar. Eu seria contra mandar embora, então essa política eu não faço, eu não atribuo a culpa aos funcionários. Então, se a gente fizer isso aí, seria uma folha de pagamento de mais R$400 mil. Nós estamos atingindo 51% da folha de pagamento com funcionalismo. A sua ideia é fantástica, só que nós não temos condições técnicas, até teríamos, mas condições legais e financeiras de podermos ter essa situação. Talvez aí uma universidade encampando, transformando um hospital escola, tivesse um atendimento gratuito a toda a sociedade, né? Talvez pudesse ser uma solução. É isso que eu digo. Essas visitas à Santa Casa podem trazer ideias ao Pedro, que é uma pessoa que tem conhecimento. Mais alguém gostaria de falar? Pode falar, gente, eu não. Não? Mas, de qualquer forma, muito obrigado por vocês estarem aqui. Mas eu gostaria de dizer, solicitar aos senhores que permaneçam aqui, que o senhor Pedro, após o final da sessão, ele vai nos explicar aí sobre a aplicação do dinheiro feito no jantar, que seria destinado ao pagamento do 13º dos funcionários. Convoco Vossas Excelências para a última sessão ordinária no ano desse referido ano 2013, a ser realizada no dia 3 de dezembro, às 19h30. Nada mais havendo para se tratar em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convido o seu Pedro a subir na tribuna.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras, público presente. Estou aqui para esclarecer uma situação que ocorreu a semana passada, que o vereador Gustavo acabou aqui na sessão da Câmara. Não é uma acusação, mas ele quer uma explicação da onde que foi depositado o cheque dele. Então eu quero contar para vocês o seguinte: a Santa Casa, nós realizamos um jantar beneficente com apoio da Câmara Municipal, que teve uma receita de R$ 51.250,15. Todos os cheques foram passados para a Santa Casa. Eu tive aqui presente, recebi todos os cheques, assinei todos os recibos. Eu, Pedro, Luiz, Cirino, recebi todos os cheques. E levamos os cheques para a Santa Casa. Os cheques da Santa Casa, do jantar, começou a vencer os cheques. A Santa Casa, dia 9 de setembro, houve um bloqueio judicial em todas as contas. E a partir do dia 9 de setembro, não conseguimos mais movimentar as contas da Santa Casa. E o pessoal que comprou o convite começou a ligar. Se a Santa Casa está com dificuldade, por que não depositaram o nosso cheque ainda? E nós ficamos com esses cheques lá na Santa Casa para ter um momento de depositar ele. Como não conseguimos até hoje, as contas estão bloqueadas, nós estamos fazendo um trabalho para poder estar trabalhando com os bancos. Nós tivemos um bloqueio judicial e automaticamente houve o desbloqueio desse dinheiro, que era de uma conta da Santa Casa. Automaticamente, todos os cheques que estavam lá do jantar, eu, Pedro, mais a nossa encarregada do financeiro, comuniquei ao nosso interventor que nós iríamos passar os cheques do jantar para fornecedor ou prestador de serviço e colocaria o dinheiro em espécie, no lugar dos cheques. Porque se eu colocaria o cheque do Gustavo, esse cheque está aqui, a cópia do cheque, porque todos os cheques nós fizemos um xerox, e todos os cheques do jantar nós temos um xerox, e todos os cheques que foram encaminhados para os fornecedores. Então o cheque do Gustavo, eu sei que eu passei ele para o fornecedor X, porque se o cheque do Gustavo ou de outros voltasse, o fornecedor iria me procurar. Então todos os cheques do jantar foi feito um xerox e foi feito uma planilha. Um exemplo: se eu tivesse que pagar o açougue R$500, eu passei o cheque de R$500. Só que na nota fiscais, atrás da nota fiscais, está todos os cheques que eu paguei ao fornecedor. Não sei se vocês entenderam. Então esse cheque caiu sim no comércio, caiu em Rio Preto, caiu em Ribeirão Preto. Resumindo, esse dinheiro que nós passamos esse dinheiro vivo que estava na Santa Casa, nós fizemos um cheque administrativo do Banco da Caixa Econômica Federal. Está aqui a cópia do cheque, o cheque se encontra lá. Não foi gasto nem um tostão. O dinheiro do jantar está lá na Santa Casa. Nós temos o cheque administrativo no valor de R$ 41.800, faltando receber ainda da Prefeitura Municipal, que agora, a semana que vem, repassa para nós, R$ 9.450, que dá o total de R$ 51.250. Então, o dinheiro do jantar, viu, Gustavo? E os senhores vereadores que ajudaram a organizar o próprio vereador Irani, então o dinheiro se encontra lá, por uma parte do 13º salário. Então o que nós precisamos fazer? Precisamos simplesmente passar o cheque, porque o cheque poderia até ficar vencendo 6 meses lá. Então eu queria deixar claro, senhor presidente, que lá na Santa Casa não precisa pôr ratoeira lá, que não tem rato lá não. E também não precisa pôr polícia, que eu escutei, não precisa pôr polícia, que não tem bandido também não lá não. De quando eu assumi lá na Santa Casa, está lá para qualquer um ver as contas. E falo de novo, se a comunidade quiser ir lá, está lá. Não precisa nem marcar hora, senhor presidente. Eu estou lá 12 horas por dia. Eu estou lá para esclarecer. Qualquer um, do dia 1º de maio que eu entrei lá, qualquer nota fiscal que vocês quiserem, cópia de cheque, está lá com todo
o que eu fiz aqui é feito lá, e era feito antes na Santa Casa. Que eu fico muito triste, viu, senhor presidente? Enquanto as pessoas ficam criticando, por que não vão lá ajudar a um trabalho voluntário? Tem muitos pacientes lá que precisam lá de carinho, tá? De uma palavra amiga. É isso que eu tinha para falar, senhor presidente. Muito obrigado. Perguntas, quer falar? Então, Se quiser alguém fazer alguma pergunta? Quer fazer pergunta? Sobre o jantar. Se quiser outra coisa, eu estou aqui no outro dia, eu venho normal. Vou deixar uma cópia com o senhor, tudo certo. Irani primeiro, depois Avelino. Presidente, vereadores, público aqui presente, internautas. Eu, em primeiro lugar, seu Pedro, eu quero agradecer a sua seriedade, a sua honestidade. Eu que cobrei no outro dia que o seu Pedro viesse aqui a dar explicações. Eu sabia da sua seriedade, eu sei da sua seriedade, sua boa intenção com a Santa Casa. Quanto ao nosso jantar, o primeiro jantar da Santa Casa, que foi uma organização, não do Irani Biasotti, foi da Prefeitura Municipal, foi da Câmara Municipal, da Santa Casa e do Jornal Folha de Itápolis. Então, essas 4 entidades que trabalharam para que esse jantar acontecesse. Quero dizer que eu fiz tudo isso com muito amor, com grande dedicação. Sabíamos da dificuldade que era organizar um jantar desse porte, com convites no valor de R$500, porque a gente sabe que a nossa população atravessa no momento uma crise financeira muito grande, que é difícil se dispor de R$500 para o jantar. Poucas pessoas têm essa disponibilidade. E muitos que têm essa disponibilidade também estão pouco preocupados com o jantar e também com a Santa Casa. Posso dizer que semanalmente eu, Edmércia, mais vereadores, o seu Pedro, o seu Walter, nos reunimos aqui 1, 2 vezes, 3 vezes por semana para que esse jantar acontecesse. E graças a Deus aconteceu. Abandonei o meu escritório de engenharia por 60 dias. Consegui vender 50 convites e mais a organização do jantar. Posso dizer que quase que fiquei careca, mas o que eu já estou. Minha careca não é na frente, mas é aqui na nuca. A preocupação, a seriedade, a responsabilidade. Agora, o que às vezes chateia a gente, magoa, como o senhor Pedro disse, as críticas. Para se criticar, a crítica eu acho até legal, eu acho ela bonita, desde que ela seja verídica, desde que ela seja verdadeira. Nós tivemos muita crítica no nosso jantar desde o começo. Pessoas que nos criticaram desde o começo, mas nos criticaram injustamente. Então isso, às vezes nos aborrece e nos tira até força e a coragem de organizar um segundo jantar, que foi sucesso, que deixou R$51.250, acho que 20 centavos. Então essas críticas nos magoam muito, como magoou o senhor, seu Pedro. Agora, Gustavo, eu pediria para o senhor, como vereador, respeitando o senhor que é vereador, antes de fazer qualquer acusação em público, vá até a Santa Casa e levanta o fato antes de vir numa tribuna e falar que o seu cheque foi passado para terceiro. Foi pago para terceiro, mas foi explicado para o seu Pedro como que ele foi pago. Ele não foi desviado. Só que as pessoas que estavam na Câmara, todo mundo, nós vamos processar, nós vamos mandar prender. Então precisa tomar cuidado quando acusar. Primeiro levanta os fatos, vê a veracidade dos fatos, depois faz qualquer crítica ou acusação. Porque é isso. Como não? Está gravado o que você fez aqui. Não? Explicações. Ele explicou para você.
E como não estou acusando ninguém. E como que fica o nome dele, o nome da Santa Casa, o nome de quem organizou o jantar? Claro, você, não tem nem dúvida. Não tem nem dúvida de explicação. O senhor poderia ter sido dirigido até a Santa Casa e pedir explicação por ele pessoalmente. O senhor poderia ter feito isso. Não, tá ótimo, tá bom. Próximo jantar o senhor organiza. Eu vendi 50 convites, o senhor comprou um, não vendeu nenhum. Gustavo, você quer subir? Pode subir. Pode falar, Gustavo. Sobe lá e fala o que você falou para ficar registrado. Depois você vai, então. Primeiro Avelino, depois Gustavo, para dar uma acalmada. Senhor presidente, senhores vereadores, eu entendi o posicionamento e a colocação que o Gustavo fez. Não vi isso como acusação. Não vi, Gustavo. Você foi muito claro o dia que você usou essa tribuna e colocou a situação da questão do cheque que tinha sido gasto numa casa de material de construção. E aí nós temos uma construção sendo feita na Santa Casa, que foi desautorizada pela Justiça, que a Justiça mandou interditar a construção por falta de alvará lá da Vigilância Sanitária, porque estão querendo fazer uma UTI do lado do pronto-socorro, um negócio de louco, que não dá certo, que não pode, que é proibido por lei, e aí o Ministério Público entrou com ação civil pública e a Justiça mandou parar a obra. Até que tenha alvará da Vigilância Sanitária, que não vai conseguir nunca, então é uma obra com dinheiro jogado fora, correto? E o cheque do Gustavo foi parar numa loja de material de construção e o Gustavo pediu explicação e não fez acusação. Agora, eu quero dizer o seguinte, seu Pedro, ninguém está dizendo que existe gente subtraindo dinheiro para si próprio na Santa Casa. Nesta casa, ninguém disse, ninguém fez acusação leviana nenhuma para nenhum administrador, nenhum gestor da Santa Casa. Agora, que não houve uma seriedade no gasto do resultado do jantar. E aí, Irani, o Irani permanece os parabéns pelo esforço que você teve na realização do jantar. Só que da onde nós estamos discutindo, não discute mais a questão sua. Sua questão você fez e mandou dinheiro para a Santa Casa. Agora, esse dinheiro que foi gasto na loja de material de construção, que o Pedro diz que foi feito um cheque administrativo para ser cobrido, compensado esse cheque, esse dinheiro não existe mais, porque o dinheiro que foi gasto na casa de construção, ele não existe no cofre da Santa Casa, na conta da Santa Casa, para devolver esse dinheiro para o pagamento do 13º. E aí, bem colocado, eu também quero ver, se no dia que o cheque administrativo da Santa Casa vencer e chegar a hora de pagar o 13º dos trabalhadores, se vai ter o dinheiro. Só para concluir. Então, deixa só para mim, eu estou encerrando, Excelência, eu não vou entrar no debate, eu estou encerrando. Perfeito. Então eu quero finalizar dizendo o seguinte: as explicações, depois a gente vai ver isso com mais detalhes, mas as explicações que o seu Pedro deu, eu não entendi. Eu não compreendi, eu não entendi. Tá? Depois eu quero entender esse negócio melhor, mas para mim esse negócio ainda não ficou claro. Não podemos dizer que essa explicação resolveu os problemas, não. Não ficou clara essa explicação para mim. Bom, só a título de explicação, gente, cheque administrativo é dinheiro. O cheque não é da Santa Casa, o cheque é da Caixa Federal. Vocês estão dizendo que insolvente é Santa Casa. Não pode acontecer isso, Avelino. O cheque administrativo, isso aqui é dinheiro. O que acontece? Se nós pegarmos esse dinheiro e depositarmos na conta da Santa Casa, as contas estão penhoradas, meu querido, não vai sobrar nada. Pode mostrar. Isso aqui é um cheque administrativo. Cheque administrativo é dinheiro. Chegou-se, deixou-se dinheiro e levanta-se em dinheiro. Isso aqui é dinheiro.
A Caixa Federal, ela é solvente. É um cheque administrativo, não é um cheque da Santa Casa, meu Deus do céu. Pode subir, pode falar. Senhor presidente, o cheque que o senhor Gustavo deu para a Santa Casa, ele está até sem nominal. Está ali a cópia do cheque. Ó. Foi passado, não foi passado material de construção. Ele foi passado por um prestador de serviço e esse prestador passou o material de construção. O cheque, a cópia do cheque está aí. Ó. Não está nem nominal a Santa Casa, certo? Esclareceu o cheque dele, então não foi passado material de construção. O cheque dele, ele deu o cheque sem ser nominal à Santa Casa. Nós passamos para um terceiro e ele passou o cheque para nominal a material de construção. Esse cheque eu não posso falar, mas não foi passado no material de construção. Pode ver que tem mais 3 cheques ali que foi passado para um terceiro. Bom, senhoras, acho que está todo mundo satisfeito, né? Foi um mal entendido muito grande. E eu também não vejo que o Gustavo fez acusações, até mesmo porque o próprio Pedro, quando chegou aqui, disse, né, eu estou aqui para esclarecer ao vereador Gustavo. Então, a gente tem que ter um pouco de calma, pelo menos entre nós aqui, vereadores. Né? Se a gente perder o controle, aí chega, né? Mais alguém tem alguma pergunta? Você queria falar? Alguém mais quer falar? Pois. Gente, alguém do público presente, alguém gostaria de se manifestar? Bom, então acho que finito.